Bom dia! Hoje é terça-feira, 26 de dezembro e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Nathalie Nanini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. No programa de hoje vamos tratar de acessibilidade e mobilidade para as pessoas com deficiência em Santos. Para debater os temas, o Bom Dia Baixada recebe Luciano Marques, presidente do Conselho dos Direitos das Pessoas com Deficiência em Santos. Luciano, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, Nathalie. Bom dia a todos da Baixada. Bom dia, Santos. E também Daniel Monteiro, coordenador de políticas públicas para a pessoa com deficiência em Santos e primeiro secretário do CONDEF. Daniel, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Agradeço a todos pelo espaço e pela chance de fazer um debate tão qualificado com o Luciano sobre um tema que é tão caro para nós, que é o direito da pessoa com deficiência. Sem dúvida nenhuma. E a partir de agora, você também pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, Bom Dia Baixada, onde estamos simultaneamente ao vivo. Luciano, qual balanço a gente pode fazer das ações do CONDEF em 2017? Foi um bom ano? Podia ser melhor, mas não temos o que reclamar não, Nathalie. Eu acho que tem algumas coisas positivas. O Conselho é um conselho novo, né? Tivemos a renovação de 70% de conselheiros, e aí falo da participação popular, da sociedade civil organizada, né? Do movimento da pessoa com deficiência de um modo geral, e no avanço de algumas questões. Por exemplo, né, um programa que foi lançado com a Prefeitura, em parceria com a Prefeitura, que é o Santos Acessível, um projeto que visa aí mobilizar todos os comerciantes da nossa cidade. Eu acho que isso foi um avanço significativo para a cidade. E quando eu falo acessibilidade, é uma acessibilidade universal, né? De maneira a atender todas as pessoas com todos os tipos de deficiência. Esse foi um grande marco para nós em 2017. O programa Santos Acessível, ele foi um marco, é um ponto de partida, mas ele precisa ser implementado na prática, né, Luciano? Para que a gente possa ter um programa que faça jus ao nome. Justamente. Como diz a juventude, precisa viralizar, né? Esse é o objetivo da coordenadoria. O Daniel tem trabalhado bastante nisso. Aliás, eu acho que ele é um grande precursor disso, um grande mobilizador disso. Está sempre nos chamando para ir nas empresas que acessam o site da Prefeitura, do programa Santos Acessível, para estar fazendo as vistorias, né? Então, o que a gente quer realmente é viralizar. Temos o apoio da Câmara de Lojistas, temos do Sindicato dos Hotéis e Restaurantes, enfim, do próprio PROCON também, que é muito importante, né? Trazendo aí também a fiscalização com relação ao consumidor com deficiência, né? Então, assim, conseguimos mobilizar algumas pessoas e alguns órgãos importantes com relação aos consumidores com deficiência na cidade. Mas agora o grande desafio para 2018 já começa com esse programa mesmo, que teve um pontapé inicial em 2017, mas que tende a se estender durante 2018, 2019, enfim, à medida que a sociedade, principalmente os nossos comerciantes, tomem ciência de que a pessoa com deficiência, e aí eu estou falando de um quarto da população santista, né? Também é consumidor e precisa ser atendido nas suas especificidades. Então, é um grande desafio, mas estamos bastante otimistas com relação a isso. E eu gravei uma palestra junto com o Luciano, mais recentemente, para o Congresso de Inclusão da Pessoa com Deficiência Visual, que se chamou Desenho Universal nas Relações de Consumo. O cidadão com deficiência vai ao trabalho, ele passa a ter direito de escolha, ele passa a consumir não só a cadeira de rodas, a bengala, o produto para o cão guia no nosso caso, mas ele passa a consumir em bares, restaurantes, shows, naquilo que a cidade oferece. Ele é um cidadão, né? Para o turista, para a pessoa de dentro, para a pessoa de fora. Então ele passa a colocar dinheiro. Já recebemos o seguinte questionamento: mas por que cobrar isso do comerciante se falta na cidade? Eu não estou cobrando do comerciante. O município de Santos está dizendo: o comércio esteja pronto para que essa pessoa receber essa pessoa acolhida e possa consumir na necessidade que ela tem. O site do programa Santos Acessível está à disposição para quem quiser conhecer um pouco melhor. Luciano, você é muito jovem, você tem 31 anos, é bastante engajado, né, nessa... Eu posso chamar de luta, porque eu acredito que as pessoas com deficiência, elas sejam cidadãos,
Mas ainda tenham muito. Jovem muito... é o espírito, né? O espírito do amigo Luciano é mais jovem do que o meu, Opa, com certeza. Daniel, desculpa. Daniel, perdão. E assim, você é muito jovem, isso me chamou bastante atenção. E estar engajado, como o Luciano bem colocou, você é muito engajado nessas lutas, né? Como é que você tem percebido a cidade de Santos? E a gente pega o programa Santos Acessível como ponto de partida. Os comerciantes, eles têm ciência da importância de abrir as portas e de acolher bem a pessoa com deficiência? Vamos começar do começo. Quando eu assumo a coordenadoria, eu sou questionado sobre qual é o meu maior objetivo. E o objetivo do nosso trabalho, não é do coordenador ou da coordenadoria, é criar cultura. E sozinho a gente não cria cultura. O CONDEF existe há 26 anos e ele primeiro chamou a atenção da cidade para o direito de sair de casa e do ônibus adaptado e do semáforo sonoro. Esse ano nós estamos visitando todos os cruzamentos que têm semáforos sonoros e propondo a implantação de novos para as pessoas cegas. Feito esse primeiro ponto, que é o básico, né, é o ir e vir, nós estamos inovando. A cidade de Santos ela está inovando e aos poucos conscientizando uma coisa que ainda não está plena, que ainda não está completa, é dizer, seja de que tamanho for o seu comércio, seja de que forma você ofereça o seu consumo, ele tem que estar pronto para o cidadão com deficiência, né? A gente tem encontrado uma boa receptividade nos centros de compras que nós temos visitado. Não apenas por força de lei, mas você percebe o comerciante que começa a conversar conosco, a conhecer o programa, cada vez mais interessado, porque é uma situação que não tem nenhum viés fiscalizatório nem punitivo. Por que que acontece isso? Acontece que ele tem uma questão de indução. Eu vou induzir aquele comerciante a lucrar com aquelas, não vou falar só de reforma arquitetônica, mas com as adequações que ele precisa fazer. Hoje é uma coisa muito simples, né? É inviável eu ter um tradutor de língua de sinais em cada comércio. Isso é impossível porque ele se equipara a um tradutor juramentado. É mais viável propor esse processo da tradução para a língua oficial do Brasil, que é a Libras, através da videoconferência, de uma chamada de WhatsApp, de Skype que a gente usa em casa, feita por um tradutor profissional, e essa chamada é paga conforme consumido. Igual a gente aciona a TV por assinatura, igual a gente aciona a operadora de celular. A partir do momento do uso? Sim. A partir do momento do uso. Luciano, Daniel bem colocou que já há uma maior receptividade por parte dos comerciantes. A sociedade já evoluiu neste sentido também? Bom, a gente tem que concordar que sim. Não no nível que gostaríamos, mas é verdade que houve uma evolução. Até porque hoje as pessoas com deficiência não mais estão isoladas em suas residências ou nas instituições. Então o convívio, e eu acho que o Daniel estava falando de criar uma cultura, eu acho que passa por aí também, né? Pelo convívio. À medida que você vai conhecendo as pessoas, você vai desmistificando, porque existem muitas místicas, muitos tabus com relação às pessoas com deficiência, né? Principalmente com relação, assim, são pessoas frágeis, pessoas incapazes, alguns mitos que se criou em torno... né, Luciano? Né, isso mesmo, né, Daniel? Então, nesse sentido, eu acho que a sociedade vem vem entendendo e vem começando a aceitar mais isso. Claro que ainda temos aqueles mal educados que não respeitam absolutamente nada os direitos diferenciados, né? Tem gente que acha que a vaga da pessoa com deficiência, por exemplo, só para citar um exemplo, né, bem clássico, né? É um absurdo, né? A gente acha vê que é um privilégio. Um carro que não é de um portador de uma pessoa com deficiência estacionado numa vaga de pessoa com deficiência. E diz que foi só um minutinho, né? Mas eu estava vendo, quando você falou que o Daniel é muito jovem, e é verdade, aí eu fico pensando, né, assim, realmente eu estou ficando dinossauro, me chamo de dinossauro do movimento. O Daniel tem 31 anos de vida, né? Eu acho que o Daniel estava nascendo, bom, o CONDEF tem 26. Então o Daniel usava fraldas quando o CONDEF foi criado. Mas quando o Daniel nasceu, antes mesmo dele nascer, eu já estava lá, né? Então, eu tenho poliomielite, estou há mais de 30 anos no movimento, desde 1984. Então, assim, antes mesmo do próprio CONDEF, porque o CONDEF foi criado em Santos em 91, né? Então, como o Daniel falou, 26 anos, e ainda assim a gente percebe que muito há que se avançar. Principalmente, eu acho que agora, inclusive, esse será o tema da nossa 8ª conferência, que vai acontecer em 2019,
né, a grande pergunta que se faz hoje no é, bom, se nós temos uma Convenção Mundial dos Direitos da Pessoa com Deficiência, se essa convenção é uma emenda constitucional na nossa Constituição, se em janeiro do ano retrasado, 2016, ano passado, porque eu estou pensando que nós estamos em 2018 já, em 2016, a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, o que mais precisamos? Não precisamos mais. O Daniel falou, o CONDEF e outros tantos CONDEFs no Brasil, o próprio CONAD, conselhos estaduais, vieram esse tempo todo trabalhando na legislação, preparando um documento onde as pessoas não possam mais alegar ignorância. Existe uma legislação de política pública, nacional, inclusive. Sim. Então, agora é como fazer. A grande pergunta que não quer calar no CONDEF, e acredito que em outros conselhos espalhados por esse Brasil continental, é como fazer acontecer aquilo que já está previsto em lei. Exatamente. Né? Então, é outro grande desafio do próprio CONDEF, né? É aqui de Santos, e tenho certeza que outros conselhos pelo Brasil têm esse grande desafio. A gente precisa agora implantar, e aí passa por aquilo que o Daniel falou e o que você estava perguntando, né? A sociedade está preparada? Ainda não. A começar pelos políticos, de modo geral, né? Bom, aí se a gente for começar a falar de política, vamos pensar que eles não estão preparados nem para atender a própria população como um todo, né? O cidadão brasileiro ainda não consegue ser atendido pelos seus políticos, eleitos pelos cidadãos que colocam as pessoas lá para fazer o melhor, para atender. Por isso que é tão importante estar atento a em quem você vota. Perfeitamente. E assim, às vezes a gente se desanima e fala o seguinte, não vou participar dos processos ou não vou votar, mas essas mudanças são perceptíveis, porque nesses 26 anos, a coordenadoria ela é criada por um trabalho deste CONDEF, Santos, um dos mais atuantes hoje, né, no Brasil, que é referência para outros conselhos. E, inclusive, o Luciano Marques nunca se lembra de contar, ele sempre deixa para eu contar que ele foi o primeiro coordenador e eu tenho a responsabilidade de suceder a ele, ao Eduardo, a Célia, que foram os outros ocupantes da coordenadoria, e de torcer muito para que eu consiga deixar uma boa herança para a próxima pessoa que ficar coordenador quando eu não estiver mais. Com certeza vai deixar, com essa sua garra e com essa sua gana, com certeza vai deixar. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu vou transformar essa pergunta numa outra maneira, por tudo que a gente já conversou aqui. Certamente nós não temos uma cidade, certamente nós não temos um país acessível. Como ter este cenário, uma vez que se em Santos representa 1/4 da população, no país certamente esse número é ainda maior. Nós não temos mais que buscar desculpa, né? Hoje a gente tem muita desculpa de eu não sabia, de que a pessoa não consome. Essa semana apareceu em um jornal de cunho nacional uma reportagem que isso nos envergonha bastante. Apenas 5% dos sites hospedados no nosso país são feitos de maneira acessível que permita a navegação pela pessoa com deficiência qualquer que ela seja. Isso não pode mais acontecer. Na era da tecnologia, Na era da tecnologia é um absurdo. A pessoa com deficiência não ter autonomia para comprar uma passagem aérea, sendo que ela precisa viajar de uma hora para outra, né? E não vai encontrar uma agência aberta de plantão 24 horas por dia. Se encontrar, vai ter que pagar a sobretaxa para o serviço da agência. Então, como tornar, como criar a cultura, né? Lei já existe, acho que fiscalização é importante, algumas medidas punitivas em alguns casos específicos são, e algumas medidas, como a gente falou, indutivas. Quando a gente pensa, por exemplo, no programa Santos Acessível, a gente pensa na acessibilidade para a pessoa com deficiência visual. Um dos critérios, você possui recursos tecnológicos que permitam a pessoa com deficiência ter acesso ao teu produto ou ao teu serviço. Muitas vezes a pessoa recebe, no nosso caso específico, a estrela, né, que o programa é constituído por estrela, ele recebe a certificação da deficiência visual e intelectual pela possibilidade que ele tem na comunicação e não exclusivamente pelo recurso do cardápio em braille, não exclusivamente pelo recurso do profissional capacitado, né? Muito
Aí vai muito forte no que o Luciano falou. Isso texto de lei. Barreiras, né, de atitude que precisam ser rompidas. Acessibilidade atitudinal. Se a gente olhar a Lei Brasileira de Inclusão, ela traz alguns conceitos. Para fins dessa lei, considera-se barreiras. E aí fala das barreiras de atitude, de comunicação, de ambiente, né? E aí traz para a gente assim, pessoas com deficiência, que é um novo conceito da Convenção. São aquelas que têm a deficiência conjugada com o meio onde ela está. Por isso que não se fala mais que a pessoa é deficiente. O substantivo deficiente é o meio que não proporciona o acesso para a cidadania dessa pessoa. Como transformar, como vencer esse desafio, Luciano? Porque se a gente for parar para pensar na amplitude do termo acessível, a gente tem um desafio muito grande. O país está muito atrasado. Por isso que o Daniel, quando você nos apresentou, ele agradecia o espaço, e é verdade. A gente tem que agradecer o tempo todo, porque ainda a mídia pouco fala. E quando fala, e aí eu estou falando de grandes mídias, né, principalmente a televisiva, ela traz ainda uma carga muito grande de pieguismo, sabe, de super-heróis. É porque, assim, é muito interessante isso, né? Eu vejo, às vezes, eu até me irrito quando eu vejo alguns programas que vão entrevistar e tal, programas de auditório. Meu Deus do céu, a gente fica passado, porque as pessoas, ou a gente é o desgraçado de outrora, ou a gente é o coitado de agora. Ou o super-herói, porque as pessoas não conseguem nos ver como pessoas comuns, que é diferente, claro, porque todos nós somos de fato, né, e que alcançou o seu espaço na sociedade. Então você fala, porque ele dança, nossa, que coisa maravilhosa, ele constituiu família, não, mas isso é fantástico, não é? Então, assim, não nada de anormal, né? Sim. Então, a gente ainda vê essa carga de peguismo, então as pessoas não conseguem ver com uma naturalidade. Então, ainda a mídia é muito importante para a gente. Eu acho que quanto mais se falar, quanto mais se tocar nesse assunto e debater sobre esse assunto, é muito comum em programas de auditório, por exemplo, você vê alguém falando em nome da pessoa com deficiência. Esse tempo já passou, né? Hoje, a pessoa com deficiência, até pela própria convenção, né, tem uma frase que resume bem o que é a Convenção Mundial. Nada sobre nós sem nós. Ou seja, passamos da posição de espectador, né? Que nós éramos os espectadores, como o ator, como o protagonista dessa história. Claro. Então, hoje, as pessoas com deficiência estão fazendo a história do próprio movimento. Outrora, sempre alguém falava por nós, decidia sobre nós, e a gente ficava ali meio que à margem de todo o processo, né? Literalmente marginalizados. Se hoje, né, estamos à margem, e vamos pensar que sim, mas hoje bem menos, porque hoje pelo menos temos o protagonismo, estamos atuando, estamos aí sendo os atores desse processo todo, né? Isso é muito importante porque acabou com aquela política ou aquela conversa do eu acho que. Ninguém pode achar mais nada sobre a pessoa com deficiência, você tem que ter certeza. Claro. E para ter certeza, a Convenção fala nada sobre nós sem nós. É por isso que você nos trouxe aqui hoje. Sem dúvida. Né? Senão você traria aqui um técnico em sociologia, alguém especializado em deficiência, que se formou em Oxford e tal, e falaria uma hora, 2 horas. Mas ninguém melhor para falar então, justamente. do que quem vive. Essa é uma forma de se mudar. Como você falou, que você afirmava, né? E também perguntava, como mudar? Eu acho que é isso. À medida que a mídia vai dando esse espaço, trazendo pessoas que de fato são militantes, né, que participam cotidianamente na sua cidade, no seu estado, em qualquer lugar desse país, sobre a cidadania da pessoa com deficiência. São essas pessoas que têm que ser ouvidas, têm que ser trazidas para frente das câmeras, para falar para a sociedade, para a sua comunidade, para que isso possa, de fato, haver uma transformação, de novo, voltando. Porque é uma questão cultural. Sim. E só se transforma uma sociedade culturalmente à medida que você fale exaustivamente sobre aquilo. A questão da educação, de colocar, eu não digo isso como grade curricular, mas como tema de discussão frequente dentro das escolas, e eu costumo dizer que, assim, os pequenos são os nossos melhores multiplicadores. Sabe que, Nathalie e Luciano, a gente teve uma boa surpresa agora, dia 26 de setembro, é comemorada, a comunidade surda comemora o Dia do Surdo. E nós descobrimos de uma forma muito feliz, articulando com os colegas da Secretaria de Educação,
que as turmas que têm alunos que são surdos, toda a turma aprende Libras. E como o resultado, eles fizeram uma música para cantar com a boca e com as mãos. Quem procurar vai encontrar registro na escadaria da prefeitura, a turminha pequena de 5º ano cantando em Libras e em português. Então ele está aprendendo a língua e ele está convivendo com a pessoa que usa. Ele vai sair da escola falando, não posso dizer que fluentemente, mas se comunicando em Libras e aproveitando isso como língua oficial do país. O Luciano é pai, ele constituiu família. Eu gravei uma palestra junto com a Lorelene Sapia, que é de Presidente Prudente agora recentemente. A gente gravou para o Congresso Online também sobre a judicialização da guarda de filhos que têm pais com deficiência. Então a própria família da pessoa com deficiência, em casos esporádicos, foi disso que a gente se apegou, ela vai ao Poder Judiciário requerendo a guarda desse filho, dizendo: o pai ou mãe com deficiência não é capaz de cuidar de seu próprio filho. Eu passei por isso, Daniel. Quando separei e eu fiquei com a guarda da minha filha, o juiz questionou isso, né? O juiz, o procurador do menor, foi muito difícil darem a guarda, porque eu acho que na cabeça do juiz era assim: como é que um cara que precisa de alguém para ajudá-lo vai cuidar de uma criança? Na época ela tinha 4 anos, então hoje já com 29, completou dia 22 agora de dezembro. Tá aí uma boa prova de que casada, é capaz de cuidar, formada, né? Então é possível. Mas, então tudo isso faz parte desse mito, né, dessas coisas estranhas, essa cultura que se criou em torno da pessoa com deficiência. Até porque a pessoa com deficiência era um tema meio proibido, né? As pessoas, quanto mais escondido, né, ficasse, melhor para a família. Porque choca, porque dá vergonha. Então é mais fácil deixar a pessoa dentro do carro. É mais fácil porque não vai expor a tua vergonha, né? E assim, mais difícil dessa cultura toda, a criança olha e fala: mãe, por que ele está ali? A mãe fala: não olha, cala a boca, não pergunta. Isso não pode acontecer. Por isso que a educação é tão importante, né, Luciano? Tudo começa na educação, né? E as crianças, a pureza da criança permite que ela seja uma multiplicadora com bastante inocência e sem nenhum tipo de preconceito. Eu cometi uma gafe. Eu apontei para o Luciano, falei: por que ele está ali? E nos assistindo, com certeza, também existiam outras pessoas com deficiência visual. E eu esqueci de contar o gesto que eu mesmo estava fazendo. Assim como eu esqueci que dia 3 de dezembro é dia do cego. Então, sem dúvida. Eu queria só completar o que você estava falando, Nathalie, sobre essa coisa de estar inserido na grade, né, das escolas. Eu acho que, assim, primeiro que no Brasil já é lei, e não sei por que nossas crianças, nossos filhos ainda não estão aprendendo Libras. Eles aprendem inglês, francês, alemão, espanhol, e Libras, que é a segunda língua oficial do país, ainda não aprendem. Estamos perdendo mais uma geração de crianças que amanhã serão os repórteres, os médicos, os psicólogos, os enfermeiros, os motoristas, enfim, estarão aí trabalhando, né? Servindo a coletividade. Sim. E ainda não falando a língua oficial do nosso país. Lamentável. Você vai num curso de engenharia, eu faço palestra o ano inteiro em todas as universidades aqui da Baixada, e a convite de alguns professores, porque não é a faculdade que te convida, alguns professores comprometidos com a causa, né, acabam chamando eu, Daniel, enfim, outros militantes do movimento para estar falando, levando aos seus alunos fora daquilo que está previsto na grade curricular, sim, pedagogicamente falando. Então nós vamos lá ao vivo, né, e a cores, e falamos e perguntam, e aí essa experiência interessante. Eu faço, esse ano eu tive o prazer, né, a honra, aliás, de falar para crianças de 7 e 8 anos, chama Escola Militar, lá em São Vicente, Cruz Azul. Crianças de 7, 8 anos, eu falei: o que eu vou falar para as crianças? Estou acostumado a falar para adulto. Mas aí vem umas inspirações assim, sim, fantásticas. Acabei levando uma cadeira de roda minha, que eu tenho extra, e convidei 1 ou 2 alunos para fazer uma experiência, né? Bom, resultado, a classe inteira quis. Então, o que era para levar meia hora, levou quase 2, porque todas as crianças quiseram experimentar. Ao contrário dos adultos,
né? Que você vai numa faculdade, você pede um voluntário, o professor tem que empurrar alguém, porque ninguém vai. Não sei se é medo, vergonha, né? A gente até brinca, olha, pessoal, não precisa se preocupar que paralisia infantil não pega, né? Aí as pessoas ficam... para poder quebrar o gelo, porque as pessoas ficam meio tensas. As crianças não. As crianças têm uma coisa que, além da ingenuidade, tem aquela coisa assim da vontade, da gana, curiosidade, do querer saber. Então, nesse querer saber, elas aprendem muito mais e elas estão dispostas a realmente aprender e conviver com aquilo que é diferente, até porque para elas não é tão diferente, né? Então, elas absorvem muito mais, participam muito mais. Então, eu acho que uma coisa que é importante, talvez seja aí, Daniel, um grande objetivo da própria coordenadoria e do CONDEF. Nós fizemos o ano passado, o ano retrasado, o CONDEF nas escolas, uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação, e a gente visitou pelo menos umas 15 ou 16 escolas que tinham trabalho com o EJA, que é o de jovens e adultos, né? E a gente foi então conversar com os familiares, porque a gente fala, inclusão, o professor tem que fazer a inclusão. Não, o professor tem que fazer, claro, ele está lá na ponta, mas a inclusão começa lá em casa, começa lá em cima, no prefeito, na secretária, nos coordenadores, nos coordenadores pedagógicos, até chegar na professora. Mas também perpassa pela merendeira da escola, pelo faxineiro, pelo inspetor de alunos. Então, a inclusão é muito mais do que a responsabilidade de uma única pessoa. É de todos nós, né? As pessoas precisam entender isso. Então, o CONDEF nas escolas também foi um grande avanço e foi uma experiência fantástica. Pena que ainda aqui não deu continuidade, mas a gente espera em 2018, né, Daniel? O Daniel vai estar cutucando lá a secretaria para a gente voltar com todo vapor nesse projeto. A gente teve na Câmara Municipal recentemente para conversar sobre o papel do mediador, o profissional de apoio para o aluno com deficiência. E a primeira coisa que a gente percebeu hoje ainda, quando é o caso, né, o aluno que dele necessitar, muitas vezes tem essa cultura ruim, esse ranço. É aluno do mediador. Não, é aluno da turma, é aluno da classe. É aluno do professor. Eu perguntava para as crianças, quando eu estava em São Paulo ainda, eu perguntava quem é daqui que gosta da mamãe. Todo mundo gostava. E eu mostrava uma mulher com deficiência na cadeira de rodas. E se ela estivesse, como está aqui na foto, na cadeira de rodas, ninguém iria gostar menos. Né? Nem pode gostar. Então, por isso, nem pode. Aos poucos que a gente quer começar com as crianças essa proposta. E estamos de volta num cenário um pouquinho diferente, estamos abrindo o nosso segundo bloco. Hoje falamos sobre acessibilidade e mobilidade para as pessoas com deficiência. E como eu prometi, agora nós vamos falar um pouquinho aqui com o Daniel sobre a questão do cão-guia, porque ele está aqui com a Angel. Eu queria que... Aqui, ó. A Angel é uma labradora, Daniel? Labrador mestiça de Golden. Eu queria que você contasse um pouquinho da história dela. Você conseguiu a Angel aqui no Brasil? Vamos lá. O cão-guia é uma das estratégias de mobilidade para pessoa com deficiência, né? Hoje, no Brasil, a legislação brasileira só contempla o cão-guia para pessoa com deficiência visual, em que pese a convenção, fale de animais de assistência de modo geral, né? A gente tem, lógico, um olhar no nosso trabalho. Eu vou ficar em pé aqui com ela, um olhar no nosso trabalho voltado para todas as deficiências, né, que é nossa função na coordenadoria, no CONDEF. Mas especificamente sobre o cão-guia, hoje eu tenho o único cão que está em atividade aqui na nossa cidade de Santos. É a Angel? É a Angel. Ela é meu segundo cão-guia, veio da Guide Dog Foundation, que é uma escola que fica em Nova York, tem 5 anos de idade, ela já está comigo há 3. O que é interessante de falar? Ela é um meio de complemento de autonomia para as pessoas que acolhem a proposta do cão-guia. E o que diferencia ela dos outros cães é o trabalho de guia que ela faz quando está com esse arreio. Sim. É o equipamento que, para quem não está me vendo, eu seguro sempre na mão esquerda. E é através desse equipamento que ela me mostra obstáculos, desvia, para que eu sinta os movimentos dela. Por isso que ela nunca pode ser acariciada, distraída, porque ela gosta de brincar. Como qualquer cão jovem gosta de brincar, como um labrador. Ainda mais dessas raças, né? Sim, então por isso que ela não deve nunca ser distraída quando está de arreio. Me encontrou no shopping, me encontrou na rua, na farmácia, quer brincar com ela? Nunca me importei, mas me pede sempre para tirar o arreio para a gente poder viabilizar isso. Quando eu chego no CONDEF, por exemplo, ela já sabe que é o espaço
que também é dela. Então eu já tiro o arreio, os colegas conselheiros já querem levar ela ao banheiro, já querem mesmo socializar como ela sendo um cão. Isso é muito bom, ela trabalhar como guia e descansar como cão. Né? E também pode ser que às vezes alguém me veja na rua sem ela, né? Na praia, por exemplo. Talvez por causa da areia da praia, que pode agravar um pouquinho o problema de pele que ela tem, por mais que eu possa levá-la por lei. Eu opto por não. Num lugar muito cheio, num lugar com muito som alto, enfim, eu acabo, né, não estando com ela, mas na maior parte do tempo, sim. Daniel, né, Angel? você acha disse... a porta pro seu papai, vai. Find the door. Come. Aê, linda menina. Linda menina. Aê. Por que você parou? Ah, você não Agora parou. para voltar. Vem, Angel. Back. Agora você volta. Find Luciano Marques. E os comandos são todos em inglês, Daniel? Na verdade, ela é nascida e criada nos Estados Unidos, né? Aqui, ó, Daniel. E a gente não se ocupa de mudar os comandos, de bagunçar o treinamento que ela já recebeu desde muito criança, porque ela é socializada desde pequenininha, vai para uma família de acolhimento, a família vai educar ela, vai fazer ela entender que ela vai estar em todos os lugares. Então, onde essa família vai, esse cão em socialização, essa figura existe no Brasil também, futuro cão-guia, cão em socialização. Ele tem a documentação que eu sou obrigado a portar, ele tem esses equipamentos que eu sou obrigado a portar, ele não usa o arreio. O arreio é a graduação, é a formatura dele, né? Para ser um cão-guia que ele No não tem. Brasil, Daniel, qual é o cenário? A gente tem Hoje a gente instituições que fazem esse trabalho de formação? Você tem ONGs, você tem treinadores independentes. É um número que é impreciso, tá? Cerca de 150 pessoas aí, usuários de cão-guia. O governo federal lançou ali em 2013 o programa Cão-Guia, né, que é construir centros de formação de instrutores e de cães-guia em âmbito nacional em 7 institutos federais, e hoje ele está num processo de reestruturação. Nós estamos compondo junto com o Conselho Nacional, Organização Nacional de Cegos, ONGs de formação e instrução de cães-guia, escolas federais, a Secretaria de Educação, a Secretaria da Pessoa com Deficiência. A gente está compondo um grupo de trabalho para redesenhar e para aumentar o alcance do programa Cão-Guia em âmbito nacional. Né? Para quem está em casa entender, o que a Angel significa para você e representa para você, Ela Daniel? significa meus olhos, ela é minha parceria, é uma completude, né, que eu tive um pouco maior quando a Angel chegou aí há 3 anos, né? Eu cheguei aqui doido para comer feijoada, para tomar café, para falar português. Nossa, que alegria quando eu desci do avião e alguém falava português. Mas eu cheguei mais completo do que eu saí daqui. Sem dúvida nenhuma. A gente faz uma pausa no bate-papo para dar espaço para as notícias da região. Não é porque o serviço do Bike Santos deixou de ser cobrado que ele deixou de ser procurado. Segundo dados da própria Secretaria da Prefeitura, mais de 4 mil cadastros foram feitos desde que o serviço deixou de ser de graça. Veja só. Já são 200 novas bicicletas que circulam pela cidade com um layout completamente diferente. Até o fim deste mês, todas as 370 bikes vão estar desta forma. Para quem usa o serviço, houve melhora. Dificilmente você pega alguma com defeito agora, né? Agora tá bem legal mesmo, melhorou bastante. O que você acha de estar pagando agora? Acho bacana, seleciona mais, né? A gente entende que uma vez que o sistema agora passa a ser cobrado, há uma responsabilidade maior por parte dos usuários em até denunciar ou ajudar-nos na fiscalização para que se evite, né, a questão do vandalismo. Desde setembro, uma empresa, ao invés da prefeitura, é responsável pela administração do Bike Santos. Pelo aplicativo, agora, além de liberar as bicicletas, é possível também apontar problemas nos veículos. A CT fiscaliza diariamente o serviço. Por mais que tenha uma empresa que ganhou o processo licitatório, que é responsável pela administração do sistema, cabe à CT a responsabilidade de fiscalização quanto às regras do sistema. Então tem desde a questão das estações vazias, as estações com algum tipo de problema, os nossos fiscais identificando, passa a detectar o período que permanece o problema e a empresa ela tem um tempo em cada situação para resolver.
As bicicletas podem ser retiradas das 6 da manhã até as 11 da noite. A principal mudança é que o serviço, antes gratuito, passou a ser pago. São 4 opções: R$ 90,00 por ano, R$ 50,00 por 6 meses, R$ 10,00 para o plano mensal e R$ 5,00 para o passe diário. Achei que o fato de agora ser pago pode acabar atrapalhando algumas pessoas que nem necessariamente têm condições de conseguir pagar, mesmo que seja um custo de aproximadamente R$ 10,00 por mês. Para algumas pessoas é uma condição complicada. Então, o fato de ser agora pago pode atrapalhar nisso. As regras continuam as mesmas. Viagens de 45 minutos com intervalos de no mínimo 15. O sistema foi implantado na cidade há 5 anos e foram realizadas mais de 1.500.000 viagens. E chegamos ao último bloco do programa. Hoje falamos de mobilidade e acessibilidade para as pessoas com deficiência. Estão comigo na bancada Luciano Marques, presidente do Conselho dos Direitos das Pessoas com Deficiência de Santos, o CONDEF, e Daniel Monteiro, coordenador de políticas públicas para pessoas com deficiência de Santos e primeiro secretário do CONDEF. Você pode interagir com os nossos convidados através do WhatsApp, que é o 13 98877 9496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo. Aliás, eu gostaria de agradecer a participação pelo Facebook dos nossos telespectadores, muitos, inclusive, elogiando, viu, Luciano, o trabalho, Daniel, o trabalho do CONDEF. Que bom. A gente fica feliz, né? Porque esse é o objetivo, trabalhar para que a coletividade santista conheça mais dos seus cidadãos, né? 1/4 da nossa população. E uma população que a cada dia cresce mais. Luciano e Daniel, queria falar um pouquinho sobre mobilidade nesse bloco. Adoro esse tema. Eu também, eu acho que isso está dentro da acessibilidade, né? É um tema que agrega a sensibilidade, integra a acessibilidade. Como é que a gente em Santos está quando pensamos em mobilidade para as pessoas com deficiência? Eu diria, Nathalie, que em Santos, no Brasil, né? Santos ainda, eu vou falar para você que eu viajo muito por aí, e se Santos não está ideal, o resto do Brasil está muito pior. Assim, eu recentemente, no CONDEF a gente vinha recebendo umas queixas, né, sobre o VLT, que inclusive é o meio de transporte mais revolucionário, digamos assim, em termos de Brasil, né? E ele chegou em Santos com essa proposta: tecnologia, transporte rápido, seguro e tal. E realmente, a gente até acha que sim. E aí o CONDEF foi obrigado, através da sua comissão de acessibilidade, fazer uma vistoria. Falou, bom, precisa conferir de perto, porque estão dizendo que, mas a gente precisa, antes de entrar com uma ação, ou enfim, chegar com mais propriedade junto ao Poder Executivo, e nesse caso, inclusive, não só a Prefeitura, mas também o próprio Estado, já que quem comanda e quem faz a gerência é a MTU, né? A gente precisa saber disso. E aí foi decepcionante, né? Decepcionante porque você fala de um transporte metropolitano que deveria agilizar e trazer com segurança o traslado das pessoas pela nossa região, especificamente em Santos e São Vicente, e isso com as pessoas com deficiência não acontece. A gente ficou bastante decepcionado, tanto porque para a pessoa que tem dificuldade de mobilidade, estou falando de deficientes físicos, inclusive com usuários de cadeiras de roda, mas também para deficientes visuais e deficientes auditivos, né? E começa logo na chegada. Bom, no entorno, algumas estações não têm acesso para você chegar nela. Não a estação propriamente dita, mas para você chegar na estação, você tem que ir para uma calçada. Claro. Você tem que atravessar uma rua. Sim. Até porque ela está no meio de uma avenida, a Glicério e Afonso Pena. Então, você tem que atravessar essas avenidas para chegar até a estação. No entorno da estação, então, em alguns lugares, isso não acontece. Essa acessibilidade, né? Não acontece. Ao entrar, você percebe claramente aí aquilo que o Daniel falava e você também, sobre a acessibilidade universal, que é a atitude das pessoas. Sim. As pessoas literalmente não foram preparadas para atender o cliente do VLT com deficiência, né? Eles não nos informam, eles não ajudam, não tem aquela coisa da proatividade. Eu estou vendo um cego chegar com uma bengala, como assim eu não vou ajudá-lo? Ou com cão Se não como funcionário, ou com cão guia mesmo, né? Ou com cão guia, sim, mas, entendeu?
Então, assim, como eu não vou ajudá-lo? É preparar uma cadeia toda, né, para receber... Não é só o VLT acessível no sentido da estrutura e tal, da arquitetônica, mas é atitudinal, né? Então você já percebe ali de cara que as pessoas não têm a mínima habilidade para atender esse público diferenciado, que literalmente precisa. Eu vou explicar por quê. Exemplo, bom, é um negócio comprido, você entra sempre pela ponta, né? Sim. Então eu estou indo no sentido São Vicente. Se eu entrei nos fundos, ninguém me indica que eu tenho que ir para o primeiro vagão. Porque se eu ficar no meio da estação e tentar embarcar no meio da estação, o que vai acontecer? No horário que não era muito de pico, a gente teve dificuldade. Nós somos em 5 cadeirantes. Agora pensa no horário de pico. Não tem condições, é atropelado. Existe assim, primeiro, essa questão. Nós somos em 5 cadeirantes. Só eu, com muita dificuldade, e digo muita mesmo, né? Eu consegui embarcar. Os outros todos tiveram que ser auxiliados. Ainda bem que a gente levou uns amigos, né, que não usam cadeira de roda e acabou ajudando o pessoal. Então, essa é uma falha terrível. Vocês foram ajudados pelos amigos, não pelos funcionários? Não, pelos amigos. A gente já sabia, né? A gente vamos fazer uma aventura, mas vamos fazer uma aventura com segurança. Um dos grandes exemplos que a gente tem, e mesmo assim ainda carece de melhoria, é o metrô de São Paulo. Eu participo ativamente junto com o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, em que ele aí bate muito pesado na melhoria do atendimento que é prestado. Então, mesmo ele sendo um exemplo, precisa de melhorias e precisa mais ainda de uma coisa tão ou mais importante, que é replicar esse modelo aqui. Já existe, já deu certo lá, por que não trazer para cá? Sem dúvida. Então, só para concluir, Nathalie, eu estava dizendo que assim, então, essa questão do embarque é muito perigoso, né? Claro. Para a pessoa, principalmente para o deficiente visual e o deficiente físico, especificamente a pessoa que usa cadeira de roda, o cadeirante. Porque trata-se de... Existe uma vala, né? Um vão entre o vagão e a estação. A roda da frente das cadeiras de roda normalmente são menores. Sim. E se a pessoa não tiver uma agilidade de poder empinar a cadeira para sobrepor essa... Ela vai cair, com certeza, né? Se ela for empurrada por alguém, também. Tem sempre aquelas pessoas de plantão que querem ajudar. Aliás, um recado para o teu público, né? Que são solidários, todo mundo é solidário e quer ajudar a pessoa com deficiência. Mas, por favor, antes de fazê-lo, pergunte se a pessoa quer. Né? Você quer ajuda? Se a pessoa falar que sim, a segunda pergunta tem que ser imediata. Como fazer? Como fazer? Porque, não é porque meu avô é cadeirante, não. Seu avô é cadeirante, mas ele é o João, eu sou o Luciano, mas tem o Alfredo, tem a Maria. E cada um é cada um, né? Cada um tem o seu jeito específico de lidar com a situação. Então não se baseie porque você tem alguém na família que usa cadeira de roda, usa bengala, né? Cadeira motorizada, enfim. Você não vai carregar uma pessoa de 110 quilos como eu no colo acima. Então, com o deficiente visual, não sai pegando pelo braço dele, arrastando ele. Pergunta primeiro se ele quer, né? Sim. E depois que você atravessar a rua e perguntar para ele se estava bom aqui, ele vai dizer, não, mas eu não queria atravessar, eu estava lá esperando um amigo meu, minha namorada, enfim. Então tem essas coisas que as pessoas, num afã de ajuda, né, acabam não fazendo a pergunta. Então, o VLT para nós foi uma grande decepção, porque... Quais foram as medidas tomadas? Bom, a gente fez um relatório gigantesco, inclusive com fotos. Eu faço parte, o CONDEF tem assento na Comissão Municipal de Transporte, foi encaminhada aquela comissão, antes mesmo, inclusive, de tomarmos uma atitude mais, inclusive com relação ao Ministério Público, que é um grande parceiro do CONDEF. Então a comissão está avaliando, inclusive ficou prometido na comissão que o grupo técnico CET, envolvendo CET, a comissão, enfim, vai estar promovendo uma outra vistoria, agora mais técnica, porque veja, as pessoas do CONDEF não são técnicas. Sim, né? claro. Eu não sou engenheiro, de tráfego. Vocês são usuários, né? Nós somos usuários. Então, aquele relatório é baseado na opinião de cidadãos comuns que usam o sistema de transporte VLT. Do nosso ponto de vista, nada técnico, foi bastante insatisfatório. Agora, vamos ouvir o lado técnico e depois disso vai ser feito um documento entregue ao MTU, ao Estado, até mesmo ao prefeito, enfim, aos órgãos competentes, para que se faça as transformações que a gente já de cara detectou. Independentemente de ter sido uma vistoria técnica ou não, fica muito claro algumas questões básicas, inclusive falta de acabamento. Você imagina que tem uma estação que tem um piso podotátil direcional, que serve para guiar o deficiente visual, no caso aquele que usa bengala e não o cão-guia,
né? E no meio do piso tátil direcional, ou seja, aquele piso que leva o deficiente visual para um caminho seguro até um objetivo, no meio do caminho tem um banco, onde você sentada com os pés esticados, fica literalmente em cima da linha guia, e metade da linha guia é ocupada por um cesto de lixo de concreto. Então, assim, assim, das vai duas, até metade do caminho, né? Justamente. Ou é muita ignorância de quem fez, porque eu não quero acreditar que as pessoas façam isso de propósito. Assim, vamos sacanear com o cego, né? E vamos botar bem no meio, que é para ele se atrapalhar, porque não é possível que a pessoa pense assim. Então, falta muito ainda conhecimento técnico, e eu estou falando isso de profissionais, porque quem construiu aquilo, quem idealizou aquela estação, deve ser um profissional da engenharia, não é possível? Claro. Nesse sentido, daí a nossa grande decepção. Eu acho assim, passa por isso. E aí, se você pensar em mobilidade urbana, aí não adianta. Você tem um VLT funcionando, vamos supor que ele funcionasse, mas e as calçadas, né? E as travessias? Né? Hoje, você atravessa verdadeiros vales entre a calçada e a rua está lá em cima, a calçada está aqui embaixo. A lei que pede a padronização das calçadas está longe de... Sabe uma coisa que eu acho, Nathalie? Se tornar realidade. Eu penso assim, não dá para discutir mobilidade urbana quando você tem no município, ou no seu município, Santos é um caso, né? Porque existem outros tantos. A calçada que é pública é privada. Ou seja, a calçada é pública, tu paga IPTU. Tu paga? Eu pago o meu também. Pago. Aliás, já chegou o carnê do meu IPTU. Né? Então, assim, nós vamos pagar o IPTU, beleza. E a calçada sou eu que faço. Então, o que acontece? Só um pouquinho, Daniel. Só para concluir, Daniel. Assim, então, eu fico pensando, o dia que a cidade tornar a calçada pública, sim, porque aí eu crio um padrão de calçada, aí eu posso trabalhar com uma calçada inteligente, onde eu possa separar um corredor para os pedestres trafegarem naturalmente, separando mobiliários urbanos, bicicletários, mesinhas de botequim, porque é um transtorno, é um transtorno, não bastasse os buracos, etc., ainda tem as mesinhas e as cadeiras. Então, não dá, sinceramente, para falar sério sobre mobilidade urbana, eu não sento com ninguém, assim, em termos de política, prefeito, vereador, deputado, que queira falar sobre isso, se não passar por essa questão. Ou, literalmente, a calçada vira pública e de responsabilidade do poder público, e aí, então, a prefeitura, né? Através de uma audiência pública, discute, formata-se, e aí cria-se uma coisa padrão, única. Fica mais bonito, fica mais clean, né? Porque vamos falar assim, clean, porque você pega numa quadra... E é acolhedor, né? Acolhedor. Você pega uma quadra só... Eu moro uma quadra e meia da Ana Costa, no Gonzaga, um dos bairros mais... o bairro Gonzaga e tal. Eu não consigo, da minha casa, uma quadra e meia até a Ana Costa, ir pela calçada. Eu vou pela rua. Eu estou falando de Ana Costa. Agora, você imagina a Zona Noroeste? Você imagina o morro? A área continental, então, sem chance, porque lá nem calçada tem. E além desse... Infelizmente, o nosso tempo acabou. Sim, ia falar do patrimônio histórico. Nosso tempo acabou. Tem mais uma hora, tem mais uma hora. O pessoal já está aqui. Acabou o tempo. Eu queria muito agradecer a tua participação aqui no programa. Eu que agradeço. Desejar um 2018 melhor. Né? Porque nós... a pessoa com deficiência, ela não é menos capaz, muito pelo contrário, ela é como uma pessoa normal. São os nossos olhos que precisam mudar a forma de receber e avaliar. Muito obrigada. Eu que agradeço ao programa da Santa Cecília, TV Santa Cecília, Baixada Santista. Bom 2018 para todo mundo. Esperamos estar aqui no 2018 novamente para trazer mais informação para o teu público. Com certeza. A gente agradece também o apoio. Muito obrigada. Isso é uma forma de apoio também. Agradecer ao Facebook, as manifestações no WhatsApp. E vamos em frente. Bom 2018 para todo mundo. Um feliz 2018. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã.